Olá, alunos, bom dia. Nós hoje vamos trabalhar na nossa aula a industrialização, processo de industrialização, onde ocorreu essa industrialização, o primeiro país a desenvolver as suas características e todo esse processo. Como sabido em história, nada é um processo estático e enrijecido. Tudo depende de uma continuidade. Então nós vamos ver alguns detalhes que antecederam para que acontecesse a industrialização. O processo industrial, a revolução em si. O porquê dessa revolução? Para isso nós vamos trabalhar 3 tópicos, que é de manufatura. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar, de manufatura ao desenvolvimento industrial. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é a revolução industrial e seu surgimento. E o terceiro, último, as classes trabalhadoras. Que compunha essa sociedade dentro dessa revolução industrial. De início nós vamos ler então o tópico sobre esse desenvolvimento das manufaturas. Eu quero pedir à aluna Fabiana para que ela possa ler para a gente ter uma maior compreensão. De simples manufatura ao desenvolvimento industrial. No século XVIII, a produção era artesanal e, assim sendo, o produtor dominava todo o processo produtivo. Mas a Inglaterra já possuía manufaturas, que eram grandes oficinas onde os artesãos trabalhavam manualmente. Mas o comércio estava aquecido e exigia um aumento na oferta de produtos. Surgiram então diversos inventos que revolucionaram a produção. Em 1767 foi criada a máquina de fiar, que era de madeira. Em 1769 foi criado o tear hidráulico, depois aperfeiçoado e usado na indústria têxtil. Nesse mesmo ano foi criado a máquina a vapor. Então, como nós percebemos na leitura desse contexto, a manufatura, aquele processo em que já a Inglaterra se destacava por ter grandes galpões e pessoas trabalhando de maneira manual, ele agora passa a ser industrializado. Ou seja, a criação, os inventores dessas máquinas no século XVIII inventa um processo gradativo de ano a ano. Nós podemos perceber de 1767 a 1769, 2 anos de diferença, a criação dessas grandes máquinas, e aí a grande invenção da época que deu que guinou mesmo a revolução industrial, que foi a criação da máquina a vapor. Esta criação fez com que passasse de um sistema manual, vindo já de uma cadência, como nós comentamos, que é um processo gradativo, vindo de uma cadência de uma produção agrícola e passando para uma produção manufatura manual, como a máquina de tear, todas essas coisas, mas feito manualmente, e agora passa a ser desenvolvida através de máquinas, o que fez com que a produção aumentasse expressivamente. Essa produção aumentada foi por conta também da demanda, a população cresce, a necessidade de maior produto, então é preciso maior produção. Então foi algumas coisas que fizeram alavancar e aquecer a questão da produção. Então, passando nesse primeiro tópico de uma manufatura, de uma questão manual para um desenvolvimento industrial, ou seja, passa de um manual para a indústria. Essa foi a grande questão dos inícios, os primórdios da Revolução Industrial. Nós vamos abordar o segundo tópico, que é a Revolução Industrial e seu surgimento. Então aqui nós percebemos que o surgimento já depende desta manufatura que vai se desenvolvendo. Para isso nós vamos ler o texto, para a gente ter uma maior compreensão. Vamos dar continuidade então à leitura. O que foi a Revolução Industrial e como
mudou o mundo. A Revolução Industrial Inglesa foi um avanço tecnológico que mudou o modo de produção de produtos e tornou a Inglaterra uma potência mundial. A Revolução Industrial Inglesa foi um conjunto de mudanças que ocorreram no século XVIII, com a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o emprego de máquinas. A Revolução Industrial surgiu num país bem estabilizado. A Inglaterra era um país unificado e com uma situação política estável. Estava também livre de tarifas, alfandegarias e com infraestrutura bancária bem consolidada. No século XVIII já era uma potência econômica internacional, que acumulava grandes somas de capital. Geograficamente, também era favorecida, sobretudo pela presença de grande número de portos naturais e rios navegáveis. Outro fator essencial para a ocorrência ali da Revolução Industrial foi a mão de obra abundante e barata. É que muita gente foi expulsa do campo por grandes proprietários rurais, posteriormente migrando para a cidade. Ademais, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo, de tal forma que ganhou a hegemônia naval. Ou seja, nós vamos perceber que por que surge na Inglaterra? Então, seu surgimento foi na Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra já começava a se tornar uma grande potência. A Inglaterra ela vai se destacando, por quê? Porque tinha um sistema bancário totalmente estabilizado, era unificado, politicamente não tinha muita divergência, ela era um país na época, no século XVIII, nós estamos falando de século XVIII. Então vamos perceber que esta Inglaterra tem as características e possibilidade para que promova a industrialização, né? Uma revolução industrial, foi o que revolucionou. Então todas essas características, além de ter uma indústria naval muito forte, de buscar, isso fazia com que interagisse com outras nações, toda a questão naval, e o que produziu a revolução, o porquê da revolução acontecer primeiramente na Inglaterra. Então ela surge na Inglaterra e depois nós vamos observar um pouco mais para frente que ela vai se expandir para outros países, tá? Então nós vamos ver que todas essas características fazem com que a revolução industrial comece especificamente na Inglaterra. E isso vai ser uma revolução tão expressa que vai desencadear para outros países, para outros lugares. Depois nós vamos ver algumas revoluções mais para frente, há outras revoluções que partiram a partir então da Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra. Nós vamos ver que esse período ele vai durar aproximadamente, né, aí, um tempo de 80 anos, 90 anos, não há precisamente, porque como nós já comentamos, é um processo. E processo, às vezes ele é lento, às vezes é um pouco mais rápido, mas nós vamos perceber que vai perdurar de 1760 a 1840, aproximadamente. Nós não temos assim uma data específica para esse processo, mas o cunho da Revolução Industrial acontece aí. Então nós temos aqui o porquê que surge na Inglaterra, porque a Inglaterra tem todas as condições, a Inglaterra tem todas as características para que acontecesse essa revolução. O êxodo rural das grandes propriedades rurais, onde os trabalhadores são expulsos das terras, e eles migram para as cidades que estão em crescimento. Para os alunos terem ideia, em 1800 aproximadamente, né, nessa época aí da Revolução Industrial, Londres tem uma população de 1.800.000 pessoas, ou seja, trabalhadores que vão ingressar nessas fábricas, agora já modernizadas para a época, né? Claro que estamos falando de modernização para a época, não se compara a data de hoje, mas nós estamos falando de uma data de 1800, nós estamos falando de século XVIII e século XIX, início do século XIX. Então são fábricas que vão trazer uma modernidade para a época bem expressiva. Você pensa de uma produção manual, artesanal, de forma manual, e passar-se a uma produção de ser em máquinas movidas a vapor. Outra vantagem que a Inglaterra tinha é porque a Inglaterra tinha uma grande potência, era uma grande potência tanto de carvão quanto de metais para produzir as máquinas e carvão para poder dar vapor às máquinas.
com a invenção da máquina a vapor, nós vamos perceber que vai dar um crescimento expressivo. Então, como que se constrói? Com matéria-prima. Inglaterra tem essa possibilidade, tem essa característica de ter as duas matérias-primas essenciais. E isso também fez com que os empresários da época pudessem investir em tecnologia. Nós estamos falando de uma tecnologia daquela época, é claro, a tecnologia a grande invenção da máquina a vapor. Criada lá em 1769, essa máquina a vapor ela vai revolucionar toda a indústria. Um destaque que nós temos para as primeiras indústrias é no setor têxtil, que as tecelagens que era feito em galpões de maneira manual, agora ela passa de maneira industrializada. Tá? A demanda, tanto em questão de produção de alimentos, de vestuários, todas as necessidades básicas das pessoas vão ser supridas com essa industrialização. Ou seja, de fato, o nome por si só já se fala, né? Revolução Industrial. Foi uma grande revolução, foi os inventos da época, foi a grande, extraordinária criação da máquina a vapor e tantas outras máquinas e na questão de indústria que foram criadas. Por quê? Porque na questão naval, a Inglaterra já se destacava, já tinha a maior marinha do mundo. Então nós vamos perceber esses processos aí, como se dá. Então, respondendo aqui, a questão da Revolução Industrial, o seu surgimento, ela surge na Inglaterra no século XVIII e comecinho do século XIX, tá bom? Mas para isso, nós vamos ter pessoas trabalhando. E como que se desenvolvia essas classes? Como que eram essas classes trabalhadoras? Como que agora era a questão salarial? Porque vindo, né, de uma produção agrícola, agora é diferente na indústria, claro. Então, como que os patrões lidavam? Então, nós vamos ver um pouquinho, bem de maneira superficial, é claro, porque nós não temos aqui tanto tempo para nós abordarmos e aprofundarmos esta aula, mas nós vamos ver de uma maneira panorâmica a questão das classes sociais. Como que essas classes se desenvolviam, como que era a relação de trabalho e patrão, trabalhador, patrão, a média de horas de trabalho, como que acontecia dentro das fábricas, quem que era que trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças, trabalhava só adultos, homens, como que é? Então nós vamos abordar um pouquinho também desse tema aí, tá bom? Para isso nós vamos fazer a leitura, né, a vida miserável dos trabalhadores, as revoltas e os direitos trabalhistas. Nós vamos abordar um pouquinho essa questão de relação de trabalho mesmo dentro já dessas fábricas, que é um ponto importante da nossa abordagem aqui quando se trata de revolução industrial. A vida miserável dos trabalhadores, as revoltas e os direitos trabalhistas. Com a Revolução Industrial Inglesa, surgiu uma classe operária de baixos salários e jornadas de trabalho de 16 horas. Esses operários eram os antigos donos dos teares e rótulos, mas que foram vencidos pelos industriais. Com a vinda do camponês para a cidade, Londres tinha em 1800 uma população de 1 milhão de habitantes. Mulheres e crianças lotavam as fábricas com salários mais baixos que os dos homens. As condições de trabalho eram precárias e colocavam em risco a vida e a saúde do trabalhador. Com isso, houve revoltas e os confrontos com a polícia se intensificaram. Como tais conflitos atrapalhassem a produção, não interessavam aos industriais. Como tais conflitos atrapalhassem a produção, não interessavam aos industriais. Assim surgiu uma lei que dava subsistência mínima para os desempregados. Em 1811 surgiu o movimento ludita, que incentivava a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830, o movimento cartista reivindicava o voto para todos os cidadãos ingleses. E logo surgiram as trade unions, sindicatos, que proibiram o trabalho infantil, reivindicavam o trabalho de 8 horas e o direito de greve. Olha só, a relação de trabalho, as relações das classes trabalhadoras na Revolução Industrial, uma das
dos motivos pela qual essa revolução industrial acontece é por conta dessa classe trabalhadora. Por quê? Porque a mão de obra era muito barata, a carga de horas trabalhadas era muito grande, e isso fazia com que as indústrias se alavancassem cada vez mais e tivesse mais lucro, é claro. Então, essa relação era uma relação um pouco exploradora. Pessoas vindo do campo para a cidade precisavam de trabalho, de subsistência. O que acontece? Esses industriais pegam toda essa gente, desde criança, desde mulheres, desde homens, porque homens tinham um salário ainda que defasado, ainda que muito baixo, mas ainda tinha um salário maior do que de mulheres e crianças. Então, quanto mais mulheres e quanto mais crianças tivessem ingressado nessas fábricas, maior seria a lucratividade para o industrial. E é tudo o que queriam. Mas sim, como a sociedade ela percebe as coisas e as lutas começam a ser travadas, nós vamos observar que essas classes não ficam quietas. Elas vão se organizar, elas vão reivindicar, e aí aqui nós temos alguns movimentos que acontecem em todo esse meado da Revolução Industrial. Nós vamos ver alguns movimentos em prol das suas reivindicações. Quais que eram essas reivindicações? Nós vamos ver o fim do trabalho infantil. Então, nós não queremos mais dentro das fábricas o trabalho infantil. Nós não queremos dentro das fábricas uma carga horária muito grande. Há relatos que a carga horária podia chegar a 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalho para crianças, para mulheres e também para os homens. Então, assim, era uma questão de bastante instigação da parte dos industriais. Viam que o negócio deu certo, que as indústrias, assim como a máquina estava a todo vapor, essas indústrias estavam produzindo, com toda a navegação, a criação de navios e tal, a exportação começava a acontecer, outros países se envolviam, a Inglaterra só lucrava com isso. Então nós vamos perceber que essas classes eram exploradas, né? O trabalho sempre foi explorado. Então nós vamos perceber que desde a Revolução Industrial, desde lá, o campo, sempre o trabalhador ele foi explorado. E não vai ser diferente na Revolução Industrial. Ela vai continuar sendo explorada. Professor, será que foi a partir daí que foi proibido o trabalho infantil? Começou aí. Começa uma reivindicação, porque isso não é atendido no momento, é claro. Toda reivindicação nem sempre é atendida no momento. Então nós vamos perceber que já começam as lutas trabalhistas aí. Mas nós temos um grande ganho que foi criado, né, algumas propostas de leis, né, algumas propostas de leis para o fim do trabalho infantil e uma carga horária reduzida a 8 horas. Então nós percebemos que aquilo que nós temos como carga horária de 8 horas hoje, a maioria dos países, em maioria das repúblicas acontece um trabalho de 8 horas, são garantias de reivindicações lá de trás. Então nós vamos perceber que são lutas das classes sociais que foram atendidas, né? Não, talvez não no primeiro momento não, mas depois já foram atendidas, e aí nós temos, né, alguns atendendo à exploração infantil, do trabalho infantil, deixando que as crianças já tivessem o tempo escolar e todos esses detalhes, um tempo de infância, um tempo de brincadeira. Mas nós vamos perceber que essas lutas, respondendo a sua pergunta de fato, que essas lutas elas foram válidas e que a partir daí nós temos parâmetros para que chegasse ao que nós temos, talvez depois, um tempo depois, e tanto nos dias atuais. Tá bom? Eu quero finalizar essa aula com vocês. Nós falamos aqui então desse desenvolvimento da Revolução, surge na Inglaterra no século XVIII e início do século XIX, e todas essas questões aí das classes trabalhadoras, tá? Das lutas, do empenho dessas classes. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês do interior das fábricas. É claro que é em preto e branco, né? Mas assim, para vocês terem noção de como que era esse trabalho. Nós temos aqui esta imagem, né? Vou colocar aqui para que vocês visualizem melhor. Esta imagem, olha só, as condições de trabalho, não tinham EPIs,
não tinha um vestuário adequado para o trabalho dentro das fábricas. Nós temos aqui uma pessoa descalço, né? Então acontecia muito acidente dentro das fábricas, todas essas questões. Isso não era valorizado, não havia uma indenização para isso. Então essa relação aqui da classe trabalhadora era uma questão de exploração mesmo. Não tinha IPIs, não tinha, olha só, trabalhando descalço, sem proteção nas mãos, ou não tem luvas na máquina. Aqui nós já temos uma máquina, né, a vapor, movida a vapor na indústria de tecelagem. Bom? A gente pode olhar? Passando? Pode, fica à vontade. Aqui nós já temos também, né, uma outra indústria, já melhora um pouquinho, né? As relações de trabalho com certeza vão melhorando, né, devido às reivindicações. E nós podemos perceber que já tem uniformes, tal, então alguns crescimentos dentro destas fábricas. E não eram pequenas fábricas. De repente os alunos vão pensar que eram industriazinhas. Não. Nós estamos falando de um sistema industrializado, ou seja, de uma verdadeira revolução. Porque pequenos feitos, pequenas fábricas já acontecia lá no setor agrícola, lá nas fazendas, nos galpões de manufatarias, tanto elas manual, eram desenvolvidas. Mas nós estamos falando de grandes fábricas, olha só, de grandes barracões, de grandes indústrias, tá bom? Então, encerro aqui, deixar para que vocês vejam, encerro aqui esta aula, onde vocês podem ter a noção de uma visão panorâmica da Revolução Industrial. Há muito que se aprofundar, há muito o que nós falarmos, desenvolvermos, né? Mas é somente para que os alunos tenham uma visão panorâmica da questão da Revolução Industrial. Onde surgiu, como que foi o seu desenvolvimento e a relação da classe trabalhadora. Tá bom? No mais, muito obrigado. Nós vamos prosseguindo na próxima aula, trabalhando com esse tema da Revolução Industrial. Até a próxima. Muito obrigado.